Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. E a minha ideia é dar início hoje a uma série de aulas sobre estruturas metálicas. Conforme havia previsto, a NBR 8800 foi revisada e a BNT publicou a norma agora em outubro de 2024. Então, em função aí dessa renovação da norma, a ideia é refazer as minhas aulas todas teóricas e também práticas de estruturas metálicas para poder adequar aí aos novos conceitos da NBR 8800. Importante frisar, que do ponto de vista estrutural da norma, ela não mudou muito. Então, os conceitos básicos continuam lá, porque a resistência de materiais, a física, a mecânica, isso não muda. É sempre a mesma coisa. O que houve foi uma atualização de algumas formulações para poder modernizar um pouquinho a norma. Tá ok? Então, em função dessas atualizações, eu vou ter que fazer a revisão das minhas aulas. Tanto as aulas aqui no ambiente livre, quanto também as aulas lá no ambiente de assinante. Primeiro, eu vou fazer a revisão das aulas teóricas, que está aqui no ambiente livre, e depois eu vou fazer a revisão das aulas práticas, que estão lá no meu site, na área de assinante. Tá ok? Eu espero que você goste, espero que seja útil na sua vida profissional. Um abraço e bora aprender um pouquinho aí sobre estruturas metálicas. Vamos lá? Muito bem. Vamos dar início então ao nosso curso de estrutura metálica. E esse curso nosso aqui é com ênfase em perfil laminado. Os perfis formados a frio é uma outra norma. A gente não vai entrar no assunto do perfil formado a frio aqui. Ok? Se você quiser aprender um pouco mais sobre perfis formados a frio, você pode ir lá no Clube da Estrutura, ser um assinante do Clube da Estrutura, e lá nós temos cursos específicos de perfis formados a frio. Muito bem, e a primeira aula nossa vai ser com relação às barras tracionadas, que a norma chama de barras prismáticas, submetidas à força axial de tração. Então, são simplesmente as barras tracionadas. Ela não tem momento fletor, só tem tração uniforme. Esse tipo de barra é muito comum em sistemas de contraventamento, pendurais, às vezes sistemas de telhado, eu tenho ali uma linha, por exemplo, da tesoura, essa linha é totalmente tracionada, um tirante de uma estrutura metálica qualquer, pode ser de uma linha de transmissão. Então é aquela barra que ela é submetida exclusivamente à força axial de tração. E para dimensionar esse tipo de barra, que vai ser feito no estado limite último, eu tenho que fazer duas verificações. Primeiro, o escoamento da seção bruta e depois a ruptura da seção líquida efetiva. A gente vai ver direitinho aqui os dois casos. Como eu estou trabalhando no modelo de estados limites, vou trabalhar com estado limite último, eu vou ter que encontrar uma força de tração solicitante de cálculo que tem que ser menor ou igual a uma força de tração resistente de cálculo. Então, o princípio básico aí, do método dos estados limites. Muito bem. Vamos ver aqui primeiro o escoamento da seção bruta, que a formulação é mais simples. Quando eu falo de seção bruta, estou falando da área da seção transversal. Então, aqui, por exemplo, um perfil de cantoneira dupla. Se eu fizer um corte, eu vou encontrar aqui a área da seção transversal. A área que eu vou chamar de AG. Eu sei que tensão, lá da resistência dos materiais, que tensão é força dividido por área. Ou seja, então a minha tensão aqui na cantoneira, na seção da cantoneira, vai ser a força aplicada nela dividido pela área da seção, pelo AG. Ora, mas estou trabalhando com o escoamento da seção bruta. Então a tensão máxima que eu vou aplicar na minha peça é a tensão de escoamento. Tensão de escoamento nós sabemos que é o FY. Então FY é igual a F dividido por AG. E a força que eu estou calculando é o NTRD, que é a minha força resistente de cálculo. Então, eu posso dizer que o FY é igual a NTRD dividido por AG. O que eu quero, na verdade, é a força. Eu vou ajustar a minha expressão, vai ficar assim. NTRD, força de tração resistente de cálculo, é igual a FY, que é a tensão de escoamento do aço, multiplicado pela área bruta da seção transversal. Ora, estou trabalhando com o método dos estados limites. Isso aqui é um valor de cálculo.
se é um valor de cálculo, eu vou ter que minorar a minha resistência. Minorar de quanto? De gama a 1. Então, eu vou dividir o valor por gama a 1 para encontrar a resistência minorada. Lembra lá do método de estados limites, como é que funciona? A solicitação é majorada por um coeficiente de ponderação e a resistência é minorada por um coeficiente de ponderação. No caso do aço, né, o coeficiente para combinações normais, aqui, ó, quando eu levo em consideração o escoamento, é 1,1. Então, o meu gama 1 aqui vai ser 1,1. Muito fácil, né? Vamos fazer um exemplo prático aqui, ó, fazer uma continha, para a gente poder aplicar o conhecimento que foi passado aí. Ó. Imagina que eu tenho uma ligação de uma cantoneira dupla, sendo tracionada aqui. Ó. E eu quero saber o seguinte, ó, qual a maior força NTSD, qual a maior força solicitante de cálculo, pode ser aplicada à cantoneira dupla, considerando somente o estado limite último de escoamento da seção bruta. O aço é o ASTM A572 graus 50 e a cantoneira é 2L, ela é dupla, né? 2 polegadas por 1/4 de polegada. A forma que a gente vai usar é essa aqui, né? O NTRD FYAG dividido por 1,10. Então vamos lá. Ó. A primeira coisa que eu preciso conhecer é a área da minha seção transversal. É claro que para fins práticos de dimensionamento, você pega a cantoneira, vai no manual do fabricante, manual da Gerdau ou de outro fabricante qualquer, e lá você vai encontrar as propriedades da cantoneira. Momento de inércia, área da seção, raio de giração, você encontra tudo lá. Aqui, como é um modelo didático, eu vou calcular essas propriedades. Pelo menos no início agora do curso, eu vou estar sempre calculando as propriedades. Mesmo porque eu percebo aí que a grande dificuldade dos alunos de graduação está nessa base. Calcular o momento de inércia, momento estático, e às vezes erram até no cálculo de área mesmo, que é um cálculo bem simples. Então, nas primeiras aulas nossas aqui, eu vou calcular as propriedades. É um pouquinho maçante, um pouquinho chato, eu sei que é, mas eu acho importante, principalmente para quem está na graduação. Tá ok? Para poder relembrar esses conceitos aí. À medida que o curso for evoluindo, a gente for aumentando o grau de conhecimento, eu vou reduzindo aí a quantidade de informações e a gente pega direto as informações em um manual. Tranquilo? Então vamos lá. Muito bem. Essa cantoneira nossa, de 2 polegadas por 2 polegadas, é a cantoneira de abas iguais, que é a mais comum no mercado aí, e com a chapa de 1/4 de polegada. Então ela tem quanto aqui? Ela tem 5,08 centímetros nessa aba aqui. Essa aba de cá, 4,44, que estou descontando aqui a espessura da chapa. Ó. Então são 2 retângulos, né? Um retângulo aqui e outro aqui. Ó. E a espessura da chapa é 0,635, que é 1/4 de polegada. O cálculo da área é muito fácil, né? Vai ser a soma desse retângulo de cá com o retângulo de cá. Então, fazendo a conta, 0,635 em centímetro, né? Que multiplica 5,08 mais 0,635, que é a aba de cá, que multiplica 4,445. Fazendo a conta, encontrei 6,05 centímetros quadrados. Ok? E aqui é bom abrir um parênteses, que vai servir para todo o cálculo que eu fizer aqui de propriedade de um perfil laminado. Se você pegar a tabela do fabricante, você vai encontrar pequenas diferenças entre o valor que eu calculei aqui e o valor lá da tabela do fabricante. Por que isso acontece? Porque o perfil laminado, ele tem alguns detalhes na seção dele, né? Umas dobras, ele tem uma curvatura nessa região aqui, ó. Aqui ele tem uma curvatura, aqui também ele tem um pouquinho de curvatura, e isso interfere no valor final aí das áreas, no valor final das inércias do perfil. Do ponto de vista prático de dimensionamento, não faz diferença nenhuma. Um pouquinho de centímetro quadrado para lá, um pouquinho de centímetro quadrado para cá, não vai interferir no seu cálculo. E como eu já disse, o importante aqui é recordar os conceitos aí do cálculo das propriedades. Mas há uma pequena diferença entre o valor que eu calculo aqui e o valor tabelado, que é o valor exato dado pelo fabricante lá. Muito bem. Como são 2 cantoneiras, né, o perfil é duplo, eu vou multiplicar por 2. Né? Então, a minha área total do perfil vai ser 2 vezes L, né, 2 cantoneiras, né? Vai dar 12,1. 6,05 vezes 2, né? Então, minha área total, meu AG, é 12,1 centímetros quadrados. Vou usar aqui a minha expressão, então, para calcular. Substituo o valor lá em cima.
O FY eu pego na tabela da NBR 8800, eu vejo qual é o tipo do aço que eu vou usar, no caso aqui é o ASTM A572 grau 50, pego a tabela A2 no anexo da NBR 8800, e tem lá, ó, ASTM A572 grau 50, aqui, ó. Valor do FY, 345 MPa. Muito cuidado com a unidade de medida, que é ela que leva o engenheiro para o buraco. 345 MPa é 34,5 kN por centímetro quadrado. Então eu faço a conversão, basta dividir por 10 e colocar o valor aqui, ó. 34,5 vezes 2,1 dividido por 1,10, 379,5 kN. Então esse é o valor da carga máxima que eu posso aplicar nesse perfil, levando em consideração somente o escoamento da seção bruta. Muito bem. E a ruptura da seção líquida efetiva? O que é a seção líquida efetiva? A gente vai chamá-la aqui de AE. Por que ela é líquida e efetiva? Primeiro, ela é líquida porque ela leva em consideração somente a área que vai trabalhar, descontando os furos que eu tenho na minha peça. Então essa cantoneira aqui, por exemplo, ó, tem um furo aqui, ó, eu não posso considerar a área do furo, porque não existe aquela área ali. E ela é efetiva porque eu vou levar em consideração a excentricidade que há entre a aplicação da carga, né, a forma como foi feita a ligação, e o centroide ali da minha cantoneira. Bom, a fórmula que eu vou usar é essa aqui, ó. Meu NTRD continua sendo o valor de cálculo, né? Força de tração resistente de cálculo. Vai ser igual ao FU, não é mais o FY, então é a tensão última, tensão de ruptura, que multiplica a área efetiva dividida pelo gama 2. O gama 2, a gente pega a tabelinha 3 lá da NBR 8800, combinações normais aqui, ó, gama 2, ruptura 1,35, ó. Então, dividido por 1,35. A minha área efetiva vai ser, então, o valor da área líquida, que é o AN, multiplicado por um coeficiente redutor de área em função da excentricidade da ligação, que é o CT. Vamos primeiro olhar aqui como calcular a área líquida. No caso da área líquida, eu vou pegar a área da seção transversal e vou retirar dessa área os furos. Observe que eu tenho duas situações possíveis. Eu posso ter aqui uma furação que ele chama de uniforme, o padrão é uniforme, e posso ter uma furação na chapa, né, no perfil, que não é uniforme, em que eu tenho diagonais aqui na furação. Aqui eu não tenho diagonal. Então, para este caso de cá, ó, eu vou ter o que a gente chama de linha de ruptura passando aqui, ó, nos furos, diretamente. Então é muito simples, eu vou lá, pego a área que eu tenho, que é o AG, e vou subtrair dessa área o diâmetro do furo vezes a espessura da chapa. Se eu tiver dois furos, então são dois diâmetros do furo vezes a espessura da chapa. Então meu AN, que é a área líquida, vai ser AG menos somatória de furos vezes o T. Para este caso aqui, ó, eu já tenho várias possibilidades de ter a ruptura. Eu posso ter a ruptura passando pelo ponto A, B, C e D. Eu posso ter a ruptura passando pelo ponto A, B, F, C e D. Posso vir aqui no F, do F para o G, do G para o C e o C para o D. E posso também ter passando aqui, ó, A, B, F, vai lá no K, volta no G, vem aqui, vem aqui. Então eu tenho várias possibilidades de ruptura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular todas elas e encontrar aquela que me dá a menor AN. O menor AN aqui, ó. Ou seja, a menor área líquida. Então eu calculo todas as linhas de ruptura possíveis e vou considerar para fins de cálculo a pior situação. Qual que é a pior situação? Aquela que tem a menor área líquida. E a formulação que a gente tem na NBR 8800 é essa aqui, ó, é o AG menos somatória de furos vezes o T. Então aqui eu estou reduzindo a área em função dos furos que eu tenho na ligação. Só que eu vou somar ao valor aqui, ó, a contribuição de quem? Das diagonais. E eu somo a contribuição como? Por essa expressão aqui, ó. É a somatória de S2 dividido por 4G. Vou multiplicar por T aqui, que é para ter a área, né? Quem que é o S e quem que é o G? Olha, o S é aqui, ó, é o gabarito da furação
na direção da força. Então, se a força é nessa direção aqui, ó, o S está sempre na direção da força. Então, seria o gabarito, por exemplo, nessa diagonal aqui, ó, a diagonal é BF. É esse gabarito aqui, ó, daqui até aqui. E o G é o gabarito da furação na direção perpendicular à força. Então, se a força está para lá, o G vai estar aqui, ó. Então, por exemplo, aqui no B e F, ó, quem que é o G? É a distância daqui até aqui. Tem um triângulo retângulo aqui, tá vendo? Então, o S é esse e o G é esse. Pega a diagonal maior aqui, ó, quem que vai ser o G? Vai ser o gabarito entre o F e o C. Aqui o G, ó. Então, o S vai estar daqui até aqui. É igualzinho de cima, né? Mas o G é maior. O G é daqui até aqui. Então, é facinho de guardar. O S é sempre a distância na direção da força. E o G é a distância na direção perpendicular à força. Faça a continha, eu encontro aqui o AN. Tranquilo? Muito fácil, né? Vamos lá. E o cálculo do CT? Como eu disse lá no comecinho, o CT ele é um coeficiente de redutor de área. Ele vai reduzir a área da seção transversal em função da excentricidade. Imagina que eu tenho aqui uma cantoneira, ó, que está presa em uma chapa por essa aba aqui, ó. Então essa aba está presa e essa aqui está solta. E eu aplico uma carga de tração aqui, ó. Então o que vai acontecer é que parte da cantoneira vai trabalhar e parte não vai trabalhar. Se a gente vier aqui num corte, ó, é como se as tensões fossem assim, ó. Elas são máximas aqui na região da ligação e elas vão diminuindo, ó, até o ponto de zerar. Essa parte de cima aqui da cantoneira, ó, não vai trabalhar. Se ela não vai trabalhar, eu vou desconsiderar no cálculo. E é isso que o CT faz. Ele reduz a área da cantoneira que não está trabalhando. Aqui no caso, cantoneira, né, onde ele reduz a área de perfil. Qualquer perfil que você estiver utilizando que não está trabalhando naquela ligação. Em função da excentricidade da ligação. É como se, no caso aqui do perfil cantoneira, eu usasse somente essa parte aqui, ó. E essa parte é conhecida como área efetiva. Ou seja, é a área que efetivamente está trabalhando. Tranquilo? Muito bem, né? No caso dos perfis de seção aberta, o cálculo do CT é assim, ó, é 1 menos EC dividido por LC. O LC é a distância entre os dois parafusos das extremidades da ligação. Então eu pego o primeiro parafuso da ligação e pego o último, é o tamanho do LC. É como se fosse o comprimento da minha ligação. Se fosse uma ligação com solda, por exemplo, seria o comprimento total do cordão de solda ali, que está fazendo a ligação da peça. E o SC é a excentricidade propriamente dita da ligação. Então eu pego, por exemplo, aqui o centroide do meu perfil e vejo qual é a distância entre o centroide e o plano de corte aqui, ó. Na cantoneira, por exemplo, seria a distância entre o centroide da cantoneira e o plano de corte que ela foi ligada. No perfil I, por exemplo, ó, ligado pelas mesas, eu divido o perfil em dois, como se fosse dois T's, né? Um T superior e um T inferior. Acho o centroide do T e pego a distância entre esse centroide e o plano de corte aqui onde foi feita a ligação, ó. Importante frisar que se a ligação for feita também, no caso do perfil aqui, ó, tanto na mesa quanto na alma, o CT é igual a 1. Não existe redução de carga, porque não há excentricidade na ligação. O CT só vai reduzir a área se houver excentricidade. Então, nesse caso aqui, em que eu liguei somente as mesas, o CT vai ter um valor menor que 1. Se eu ligar, por exemplo, mesas e alma, tudo junto, aí o CT vai ser igual a 1, a minha área efetiva vai ser igualzinha à área líquida. Tranquilo? Muito bem. Isso aqui é para seções abertas, né? Se eu tiver uma seção fechada, tipo tubo, por exemplo, muda um pouquinho. O cálculo do CT, ele agora é dado assim, ó. 1 mais SC sobre LC elevado a 3,2, tudo isso elevado a menos 10. Então mudou um pouquinho. Neste caso aqui, em que a ligação é feita com tubo com a chapa central, ó. E para este caso aqui, ó, a minha distância EC vai ser dado por essas expressões aqui, ó. É até mais fácil do que no caso lá, que eu não preciso calcular o centroide. Aqui eu já tenho a expressão pronta. O mesmo eu faço aqui com o perfil circular. A forma um pouquinho mais fácil, né? A excentricidade vai ser o diâmetro dividido por π, menos TC sobre 2. Então, algumas particularidades, é óbvio, né? Que
Você pegando um bom manual, pegando um bom livro de estruturas metálicas, você vai encontrar aí várias particularidades aí desse cálculo. O que mais importa para a gente aqui são os perfis abertos, cantoneira, perfil U, perfil I, perfil H, e perfis tubulares, tanto circular quanto retangular. Ok? São os mais utilizados aí quando a gente fala de perfil laminado para estrutura metálica. Muito bem, dito isso, vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos pegar aqui o nosso perfil de cantoneira dupla. Vamos fazer a verificação dele agora, levando em consideração a seção líquida efetiva. Então é o mesmo perfil, nós já calculamos aqui a capacidade de carga dele, no caso do escoamento da seção bruta. Vamos verificar agora a ruptura da seção líquida efetiva. A fórmula então é essa aqui, ó, FU-AE 1.35. O CT é esse aqui, 1 menos EC sobre LC. O LC eu vou lá no gabarito da furação, né, no projeto, e vejo qual é a distância. No caso aqui a distância é 48 milímetros, entre o primeiro e o último parafuso. E no caso do EC, eu vou ter que calcular. Posso pegar direto lá no manual do fabricante? Posso pegar direto no manual da Gerdau e dar o valor do EC. Vamos calcular aqui para a gente recordar. O que eu tenho que achar, na verdade, o que é? É a distância entre o centroide da cantoneira e esse plano aqui, ó, um eixo que passa exatamente aqui no plano de corte. Ó. Como é que a gente encontra o centroide de uma peça, ou de uma área qualquer? Basta dividir o momento estático daquela seção, em relação ao eixo de referência que eu quero, né, pela área da seção, área bruta da seção. Ao fazer isso, eu encontro aí o centroide. Então, um conceito aí básico lá da resistência dos materiais que a gente tem que guardar. Divide o momento estático em relação ao eixo de referência, nosso eixo aqui de referência é esse eixo aqui, pela área da seção da cantoneira. E o momento estático, que é o momento de primeira ordem, nada mais é do que a área multiplicada pela distância do centroide da área até o eixo que eu quero. Então vamos lá, vamos pegar aqui o momento estático dessa parte aqui, ó, dessa cantoneira, dessa aba da cantoneira. Então vai ser a área dela, 0,635, que multiplica o tamanho dela, né, que é o comprimento dela, que é 508, que multiplica a semidistância, né, a distância do centroide dela até o ponto que eu quero. Então é 0,635 dividido por 2. Momento estático, agora, dessa parte de cá, ó, vai ser a área dela, 4,445, que multiplica a espessura da chapa, vezes a distância entre o centroide dela, que vai ser 4,44 dividido por 2, centroide da peça, do retângulo aqui, ó, até o ponto que eu quero, até aqui, ó. Olha lá, 0,635. Momento estático dessa peça aqui, momento estático dessa peça aqui, ó. Em relação a quem? A esse eixo. Dividido pela área, enquanto o valor aqui da excentricidade de 1,5 centímetros. Muito bem, calculando o CT, então, 1 menos 15 dividido por 48, colocando em milímetro aqui, né? Sempre na mesma unidade de medida. Faça a conta enquanto 0,69. Calculo a N, que é a área líquida, depende do parafuso, né? No caso aqui eu tenho um parafuso na linha de ruptura, ó. Então vai ser o AG menos o diâmetro do furo vezes o T. Qual que é o diâmetro do furo? Estamos trabalhando com o parafuso de 5/8, né? Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. O parafuso é 5/8, ó. Então o parafuso de 5/8 é menor que 24 milímetros. 5/8 é 16 milímetros, né? Então é menor que 24. Então o diâmetro padrão do furo vai ser o diâmetro do parafuso mais 1,5 milímetros. Então fazendo a continha, meu AN vai ser o AG que eu já tinha, menos diâmetro do parafuso, que é 5/8, 16 milímetros, mais 0,15. Passei para centímetro aqui, ó. Multiplicado por quem? Pela espessura da chapa. Aqui eu encontro a área do furo. Eu tenho apenas um furo na linha de ligação, então é isso menos isso. Fazendo a continha, encontrei 4,94 centímetros quadrados. Muito bem, o AE é o CT vezes o AN, calculei o CT 0,69 que multiplica 4,94, 3,41. Pego o valor do FU por perfil, no nosso caso aqui, ó, A572 graus 50, quanto que vale o FU, olha lá, ó, 450 MPa, ó.
Convertendo para quilonewtons, 45. São duas cantoneiras, vou multiplicar por 2. Ó. Então, 2 vezes 45, multiplica a área efetiva, 3,41, dividido por 1,35. Encontrei uma força de tração aí, 227 kN. Então, pelo escoamento da seção bruta, a cantoneira suporta aí em torno de 379 kN. Mas pela ruptura da seção líquida, suporta no máximo 227. E o cálculo estrutural, no estado limite último, é feito pela menor resistência, né? E a menor resistência aqui vai ser 227. Eu vou especificar o perfil com uma carga máxima de 227 kN. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Agora levando em consideração aqui uma ligação não uniforme, né? Uma furação aqui, ó, com diagonais. Então eu tenho aqui uma chapa com esse modelo de furação. E a pergunta é o seguinte, ó, qual a maior força NTSD poderá ser aplicada à chapa de meia polegada? A chapa tem meia polegada. Considerando o aço STMA36, o diâmetro do furo é 20,6 milímetros. E o CT também é igual a 1. Então, considerando que o CT é igual a 1. Olha, CT igual a 1, minha área efetiva vai ser 1 vezes a N. O meu AG é a espessura da chapa vezes o comprimento dela, tem 15 centímetros. Ó. Então, meu AG vai ser 15 vezes 1,27, porque a chapa é de meia polegada. Fazendo a conta, meu AG então é 19,05 centímetros quadrados. Vou conhecer aqui minhas linhas de ruptura. Observe, ó, que eu vou ter aqui 4 possibilidades de ruptura. Vamos pegar aqui a canetinha para a gente desenhar. Ó. Aqui, ó, eu posso ter uma ruptura passando pelo ponto A até o B, do B até o C e do C até o D. Eu posso ter a ruptura passando do A até o B, do B até o F, do F até o C, do C até o D. Eu posso ter também do D indo para o G, do G vindo para o A, para o B aqui, né? E o B vindo para o A. E posso ter esse modelo aqui, ó, em que eu tenho aqui esse trapézio, né? Observe, são 4 possibilidades de ruptura da barra. Esses dois aqui são iguais, né? Em termos matemáticos, né? Em termos de área, esses dois são iguais. Então, para fins de cálculo mesmo, eu vou ter aqui uma situação, que é a situação 1. Essas duas são iguais. E a situação 4 aqui, ó. Para este caso aqui, o cálculo do AN é o AG menos o diâmetro do furo vezes o T, porque aqui a linha é reta. E para esses casos aqui, eu vou usar aquele modelo em que eu tenho as diagonais, tá vendo? Vamos fazer o primeiro caso aqui, ó, da linha 1. Muito fácil, né? Meu AN vai ser AG menos a somatória do furo. Meu furo foi dado, é 2,06. Como são 2 furos na linha de ruptura, ó, 2 furos, ó, esse furo aqui e esse aqui, ó. Então vai ser 19,05, que é meu AG, menos 2 vezes 2,06 vezes 1,27. Fazendo a conta, encontrei uma área líquida de 13,8 centímetros quadrados. Linha 2 e linha 3 são iguais, né? O cálculo é pela aquela expressão aqui das diagonais. Vamos fazer a continha. O AG eu tenho, que é 19,05. Eu tenho 1, 2, 3 furos na linha de ligação. 3 furos, eles aqui, ó. Mais. Aqui, ó, o S é 6 centímetros, né? Aqui, ó, 60 milímetros. E o G, para a diagonal aqui, ó, ele é 2 centímetros, ó, 20 milímetros aqui, ó. Então, a fórmula é 4 vezes o G, então aqui, ó, 4 vezes 2. E para a diagonal maior aqui, ó, o G é 70 milímetros, 7 centímetros, aqui, ó, daqui até aqui, ó. O S continua sendo 6, que a distância aqui não muda, né? É a mesma. O que muda é que a distância aqui, ó. 4 vezes 7. Tudo isso multiplicado pela espessura da chapa, eu encontrei aqui uma área total de 18,54 centímetros quadrados. Então, para a linha 2 e linha 3, 18 centímetros quadrados. Para a linha 4, observe que eu tenho duas diagonais iguais aqui, tá vendo? Essa e essa. Substituindo aqui, ó, o AG é o mesmo. Agora eu tenho 4 parafusos. Então, 1, 2, 3, 4. Então, são 4 furos. E aqui eu tenho duas diagonais. E elas são iguais. FB e GC. Olha lá.
O S continua sendo 6 centímetros, porém esse lado de cá ó, é 20, ó, 20 milímetros, tá vendo? 2 centímetros, então é 4 vezes 2. Como são duas, multiplica por 1,27, que é a espessura da chapa. Somando isso aqui, eu encontrei uma área total de 20 centímetros quadrados. Observe que a menor área que eu encontrei foi na linha A, né? Nesse caso aqui, ó. Isso aconteceu porque a minha furação aqui é distante, né? A distância desse ponto para isso aqui é muito longa. 60 milímetros. Se eu vier trazendo esse furo para cá, ó, e tem muita furação que é assim, mais próxima, pode acontecer dessa área aqui ser menor, passando por esses outros furos. No caso aqui, como a distância é longa, acabou a área inicial aqui sendo a menor. Muito bem, meu AG então é 19,05, escoamento de seção bruta, FYAG 1,10, ruptura, FUAE 1,35. O aço é o ASTM A36, o FY é 250 MPa e o FU vamos trabalhar com 400 MPa aqui no pulso. Então vamos lá, ó. 25 vezes 19,5, que é a área bruta, 25 kN por centímetro quadrado, 250 MPa, dividido por 1,10. Encontrei aqui 433 kN. E a ruptura da seção líquida efetiva, 40, porque o FU é 40, 13,8, que é a seção líquida, 1,35, fazendo a conta 409 kN. O menor valor entre os dois é 409 kN, é esse valor que eu vou considerar aí no dimensionamento da chapa. Um pouquinho mais complicadinho do que o outro caso, mas dá para fazer, com um pouquinho de paciência dá para fazer. Uma outra barra tracionada muito importante é a barra rosqueada, né? São as barras que é muito utilizadas em contraventamento, travamento de telhado, tal, tirantes, né? E o cálculo é o mesmo. Se ela é simplesmente tracionada, eu tenho que verificar o escoamento da seção bruta e tenho que verificar a ruptura da seção líquida. No caso aqui nem é efetiva, é a seção líquida só da barra. Como é que calcula isso? Minha força resistente de cálculo vai ser a área do parafuso, que multiplica FY gama 1, e no caso de seção líquida, vai ser apenas 75% da área do parafuso, para levar em consideração a região da rosca. Mas vou multiplicar pelo FUB, que é a tensão última do parafuso, tensão de ruptura da minha barra. E vou dividir por gama 2, porque quando é ruptura é gama 2, quando é escoamento é gama 1. Muito fácil, não? É o mesmo conceito da chapa, né, dos perfis. Aqui também, o que diferencia aqui é o fato de ser uma barra redonda, né? Trabalhar com um modelo aí como se fosse um parafuso. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo rapidinho aqui para a gente entender o modelo. Ó. Tem aqui um tirante, submetido a um carregamento de 3 toneladas. Eu quero saber o seguinte, ó, o tirante para uma torre de telecomunicações foi previsto para ser feito com barra rosqueada. A carga de tração de projeto, em último, é 3 toneladas. Verificar qual deve ser o diâmetro da barra, considerando um FY de 635 MPa e FU de 830 MPa. Muito bem, é um pouquinho diferente do outro exercício, porque o outro exercício eu coloquei o perfil e perguntei qual que era a carga máxima que eu podia aplicar. Aqui eu não coloquei o perfil, eu dei aqui a carga máxima que está sendo aplicada, né, a carga de cálculo, e eu quero saber qual perfil que eu vou utilizar. É um modelo mais parecido com o projeto, né? O projeto é assim. Primeiro a gente verifica a carga máxima, depois verifica qual perfil que a gente vai usar, ok? Então vamos lá, ó. Escoamento de seção bruta, NTRD ABFY gama 1. No lugar do NTRD eu vou colocar quem? O NTSD, que é o 13 toneladas. E vou converter a unidade, né, gente? 130 kN. 13 toneladas, aproximadamente 130 kN. Basta multiplicar por 10. Vai ser igual à área da barra que eu não conheço. Tensão de escoamento 635 MPa, divide por 10, ó, dividido por 1,1. Fazendo a continha, encontrei a área da barra 2,25 cm². Ruptura de seção líquida efetiva. Basta multiplicar a área da barra por 0,75 e usar aqui o FUB. Ó, e aqui também é o gama 2. Faça a continha, então, o 130 é o mesmo. 0,75 AB, fazendo a conta, eu preciso de uma área da barra de 2,82 cm². Então, eu preciso ir no mercado e conhecer uma barra que tem uma área de aproximadamente 2,8 cm². Qual diâmetro de barra que me dá uma área dessa?
Faça a continha, né? Eu sei que a área da barra é π d2 sobre 4. Então, quanto que é o diâmetro? O diâmetro vai ser a raiz de 4 vezes a área dividido por π. Só jogar o 4 para cá, descer o π, está aí a raiz. Fazendo a continha, então, ó, meu diâmetro vai ser 4 vezes 282 dividido por π. Faça a continha e encontro 1,89 centímetros. Qual é a barra comercial que tem uma área de aproximadamente 1,89 centímetros? A barra é 3/4, né? Então, vou usar aqui uma barra de 3/4 de polegada. Muito fácil, né? Muito tranquilo de fazer essa aí. É aquela questão que quando é de prova, né, o aluno adora, né? Para poder não zerar a prova, dá uma questão desse tipo aqui, ele vai e faz e não zera a prova. Duro é que ainda consegue errar, né? Isso aqui é duro, mas tudo bem, deixa para lá. Bom, e um último conceito aqui das barras tracionadas é a questão da esbeltez da barra. Então, do mesmo jeito que nas barras comprimidas, a gente vai estudar aqui também ó, o limite de esbeltez, coisa e tal. Aqui na barra tracionada também eu tenho que ter um limite de esbeltez. Por motivo um pouquinho diferente, né? Não é por causa de flambagem. Aqui é porque eu tenho muita vibração, né? Quando eu tenho cargas variáveis atuando em cima da barra. Vento, por exemplo, vibração de motor, né? Tem um galpão lá com o motor vibrando, a barra começa a entrar em ressonância lá, começa a vibrar demais. Então, para evitar esse tipo de situação, e quando a barra for muito longa também, evitar que ela tenha uma flecha muito grande, né? Causa aí um desconforto em quem está olhando, né? O peso próprio dela causa ali uma flecha muito grande. Então, para evitar essas duas situações, eu tenho um limite de esbeltez para as barras tracionadas. É importante que a barra tracionada seja sempre colocada com pré-tração, né? Uma pré-tensão ali, ó. O pessoal consegue fazer isso mudando um pouquinho a furação aqui das ligações, coisa de milímetro que ele colocar aqui. Ele consegue colocar essa barra lá com um pouquinho de tração para já entrar tracionada no pórtico. Ok? Importante também é manter aí um lambda máximo, que não pode ser maior do que 300. É o que especifica aí a NBR 8800. Como calcular esse lambda? O lambda vai ser o comprimento destravado dividido pelo raio de giração mínimo da peça. Para conhecer o raio de giração mínimo, eu tenho que conhecer ali a inércia mínima da peça. Valores, como já disse no comecinho da aula aqui de hoje, você encontra lá nos manuais de fabricante, nas tabelas de perfis. Aqui a gente vai calcular para recordar um pouquinho aí os conceitos, ok? Vamos lá então, ó. Exemplo de dimensionamento. Eu tenho uma barra tracionada com comprimento total aqui ó, de 3,30 m, está em milímetros aqui, né? 3,30 m. Eu quero verificar a esbeltez. O perfil é o U79.2 por 6.11. Aí é só recordando um pouquinho do conceito de perfil, né? Aqui, ó, 79.2 é a altura total do perfil, seria o D do perfil, e 6.11 é o peso dele por metro. Então, esse perfil U aqui, ele pesa 6.11 quilos por metro. Calcular o lambda, então, é L dividido pelo raio mínimo, raio de giração mínimo, 330 dividido pelo raio de giração mínimo. Para calcular o raio de giração, eu tenho que voltar lá na mecânica, né? Como é que calcula a raio de giração? É a inércia, é a raiz quadrada da inércia dividido pela área. No caso aqui vai ser a inércia mínima. Como calcular essa inércia mínima? Vou lá, pego as dimensões do perfil. A inércia do perfil em relação a esse eixo aqui, ó, que é o eixo Y. É o eixo de menor inércia dele. O perfil U tem dois eixos principais. O eixo X, que passa aqui, que é o eixo de maior inércia. E o eixo Y, que passa aqui, que é o eixo de menor inércia. Tem que encontrar a inércia em relação a esse eixo. Só que antes, vamos calcular aqui a área. Né? A área do perfil, dadas aqui as dimensões do perfil, vai ficar assim, ó. São 2 vezes 3,58 vezes 0,69. Então, são duas abas, a aba superior e a aba inferior. Nas mesas, né? Duas mesas. Mesa superior e mesa inferior. Mais a alma. A alma do perfil é essa aqui, ó. 6,24 que multiplica 0,432. Fazendo a continha, encontrei aqui o meu AG 7,64. A inércia em relação ao eixo que passa aqui, ó. Vamos calcular lá. O YCG, momento estático, dividido pela área. Momento estático, então, dessa mesa superior aqui, ó. De cima e de baixo, ó. Estou multiplicando por 2 aqui de uma vez. 3,58, 0,69 é a área. 3,58 dividido por 2, que é a distância dos centroides da mesa superior até o eixo aqui. Mais, agora a parte da alma, ó.
6,24, que é a altura da alma aqui, considerando as mesas, né? Multiplica a espessura da chapa, que é 4,32 milímetros, 0,432. Veja a distância do centroide dela até o eixo. Se a gente ampliar aqui, ó, é que a distância aqui, ó, desse ponto até esse aqui, ó, do centroide da alma até o eixo que eu quero. Olha lá, 0,432 por 2. Dividido pela área do perfil, que é 7,64. Faça a conta enquanto 1,23. Se eu tenho o centroide, eu consigo calcular agora a inércia. Vou usar aqui o teorema dos eixos paralelos, né? Então, recordando aí, ó, o perfil aqui ele é composto, então, de duas mesas. Então, tem que achar a inércia da mesa de cima e da mesa de baixo. Só multiplicar por 2. E somar com a inércia da alma. Então, a inércia da mesa, que eu vou chamar de IA, vai ser igual a 0,69, espessura da chapa, vezes 3,58 ao cubo, dividido por 12, BH3 sobre 12, inércia da mesa superior em relação ao centroide dela. Mais teorema dos eixos paralelos. A área do perfil, então aqui ó, 3,58 vezes 0,69, área da mesa, que multiplica quem? A distância do centroide da mesa até o centroide do perfil. Então, ó, 3,58 sobre 2, achei o meio aqui, ó, menos 1,23, que é a distância daqui até aqui. Ao quadrado, né? Teorema de eixos paralelos, é a área multiplicada pelo quadrado da distância. Fazendo a conta, encontrei aqui, ó, 6,82, já somando as duas mesas, né? Multipliquei por 2, somei as duas mesas já, ó. Então, 6,82 centímetros a quarta. Inércia da alma, em relação ao eixo aqui, ó, a esse ponto, vai ser a inércia dela mesmo, em relação ao centroide dela, que é 6,24, que multiplica 0,432 ao cubo sobre 12, mais a área da alma, que multiplica a distância. Que distância? Ampliando aqui de novo, ó, a distância daqui até aqui. Fazendo a continha lá, 1,23 menos 0,432 por 2. Então, é a distância daqui até aqui, menos a metade, né? Daqui até aqui. Ao quadrado, porque o teorema dos eixos paralelos é a área multiplicada pelo quadrado da distância. Momento de inércia da alma, então, 2,81 centímetros a quarta. Somo um com o outro, achei 9,63 centímetros a quarta. Muito bem, se eu tenho a inércia e tenho a área, basta calcular o raio de giração, né? Vai ser a raiz quadrada da inércia dividido pela área. Fiz a conta e encontrei 1,12. Se eu já tenho a inércia, já tenho o raio de giração, basta calcular o lambda. 330 dividido por 1,12, encontrei aqui um lambda de 294. Menor que 300, ok. O perfil atende aí a esse critério de estado limite de serviço, que seria as belteiras da barra. Muito jóia, né? Muito bem. O que eu tinha para dizer para vocês sobre barras tracionadas é isso aí. É claro que é um assunto bastante amplo, envolve muita parte de ligações metálicas também, mas a ideia aqui, né, que está voltada para o curso de graduação na estrutura metálica, é a gente entender aí os fundamentos básicos desse cálculo, ok? E basicamente é isso aí que a gente tinha para mostrar para vocês. Eu te aguardo aí no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá.